Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos, obrigado pela presença constante. Aos recém-chegados, muito obrigado por virem nos prestigiar. E já foram 2 torres, alguns capitães, e com tudo isso, a gente descobriu no primeiro vídeo aí pessoa que supostamente enfrentou o nosso inimigo primário. E aí a gente vai seguir daí. É exatamente de onde a gente parou da outra vez. Então já deixa o like se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve se já não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que vem por aí. Me sigam também nas redes sociais e fiquem atentos aos posts da comunidade para saber das novidades por aqui. Deixei aqui embaixo na descrição todos os links, redes sociais, afiliados, listas para aproveitarem melhor o que os diversos têm a oferecer. Tá tudo lá na descrição para vocês. Então vamos lá, confortáveis? Preparem suas provisões, acordem seu elfo fantasma interior e vamos jogar, galera. E já estamos jogando aqui, né? Quem viu o vídeo anterior sabe que a gente parou dessa última torre aqui, né? Após derrotar aí 2 capitães, 2 não, alguns, né? Capitães, acho que foram 3. E a gente continua daqui. A gente habilitou a viagem rápida, beleza. E a nossa próxima missão vai ser essa. Chegando lá eu leio qual é a missão, tá, gente? Porque a gente descobriu ontem aí que ele repete o texto, né? Eu digo repetir, a gente descobriu porque tem muitas coisas que eu não me recordo, acabo lembrando aqui com vocês. Ou até mesmo aprendendo com vocês. Por exemplo, essa mecânica aqui, ó. Eu não sabia que dava pra fazer. Chamar a atenção usando flecha. Durtang. Dutang. Uma fortaleza gondoriana construída em Undum após a derrota de Sauron pela Última Aliança. Durtang protegeu Carag Angren e as terras além deste. Guardiões posicionados na guarnição patrulharam Udum por mais de 1000 anos, mas atritos, invasores orientais e a Grande Peste enfraqueceram suas fileiras. Por fim, a fortaleza se tornou indefensável. Foi abandonada na Terceira Era da Terra-média, 1640, e desde o retorno de Sauron, tomada pelos Uruks como fortaleza militar. E assim a gente conhece mais um pedacinho de Mordor. Um camarada aqui acho que viu a gente, né? Ih, ele tá certo, ele viu mesmo. Já vamos acabar com ele aqui. A gente pode passar correndo, tá, galera? Não precisa ficar em stealth o tempo todo, não. Porque a gente arranja muita briga, assim. Então eu prefiro ser mais stealth, sabe? Mas tem horas que não dá, né? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá a semana de vocês? Tudo bem? Tudo em paz? Eu espero de verdade que vocês estejam bem, saudáveis e felizes. Porque sem saúde a gente não faz nada, né, galera? Essa que é a grande X da questão aí. Tem que escolher bem por onde vai, tá, gente? Vai fazer que nem eu aqui. Ixi, pisei no rato, hein? Que nem eu aqui, sempre dá uma olhadinha no mapa ali, ó. Aí não tem como errar. Ali um Graug. É um Graug aquilo, né? Vai dar pra ver. Será que dá pra dar uma incomodada nele? Acho que deu, hein? Eles acabam agredindo os Uruks pra gente. Eu habilitei alguma coisa ali, né? Vamos ver. Ah, tá. Aqui é a legenda das coisas que aparecem no mapa. Eu não mostrei, né? No último vídeo. Aqui é o Nemesis. Não era isso que eu queria. Eu queria o apêndice. A gente mexeu com o Graug e apareceu alguma coisa lá, né? É Olog Graug. O gigantesco Graug é um brutamontes poderoso e quase imbatível voltado para a destruição, o esmagamento e a desordem. Tais monstros crescem acima dos 4 metros de altura, e a pele dura e rígida torna-os extremamente resistentes a todo tipo de flechas,
dardos e armas de corte ao impacto. São feras selvagens, naturalmente combativas, brutas e muito territoriais. Os Graugr são incomuns em Mordor, mas representam uma ameaça genuína aos Uruks, em especial quando seus covis são invadidos. Mesmo os Trolls evitam ao máximo as feras gigantes e, quando não conseguem, costumam morrer horrivelmente. Sauron começou a usar Groggs para gerar os poderosos Trolls da montanha, monstros com escamas capazes de tolerar até mesmo o sol do meio-dia. É porque os Trolls viram pedra na luz do sol, né? Salvo engano. Mas eu acredito que é por esse motivo. Ixi, tô sem flecha. Para recuperar a flecha aqui, galera, a gente tem que fazer... Ou pegar ela nos acampamentos. Ixi, me viu. Ou pegar ela nos acampamentos. Ou... através de alguma runa. Às vezes você dispara na cabeça do inimigo e recupera a flecha, né? Por exemplo. Mas a gente vai entender melhor isso mais pra frente. O cenário é muito bonito, né? Muito rico. Lembrando que as missões secundárias eu vou fazer depois, tá? Eu tô tentando um novo estratagema, por assim dizer, de fazer a secundária somente quando é estritamente necessário ou só depois que o vídeo, a parte principal no vídeo terminar, né? A missão principal do jogo, né? Então a gente chegou aqui na nossa missão. Uma parte interessada. Esse aí é o Gollum, né? Saudoso Gollum. Você atraiu a atenção de uma criatura misteriosa. Rastreia e descubra o que ela sabe sobre você. Eu me pergunto que tipo de roedor se esconde nas sombras. Alguma coisa muito poderosa deixou uma marca nele. Eu posso sentir. E acha que ele tem respostas? Por nós dois. Então vamos encontrá-lo. Não deve ser muito difícil. Os gráficos estão muito mais bonitos do que eu me lembrava. Os monstros não são de humanos, nem de bestas. Mais um motivo para investigar. Cai, verme! Cuidado. Essa criatura nos leva pro perigo. Tudo junto! A mecânica de jogo é bem parecida, né? Com os jogos da série Arkham, né? Só que com muito mais violência, né, galera? Nem mesmo proscritos merecem isso. O destino humano parece sempre terminar em grilhões. Aqui a gente mata, né? Lá não, lá a gente só manda pro hospital mesmo. Parece Aqui, ó. que a criatura sabe escalar muito bem. Essa aqui são as flechas, ó. E a gente pode reabastecer, né? Aqui a gente tá com todas agora, né? Começou a missão. Quando começa a missão, retorna tudo. Aqui dá pra ir, ó, em modo stealth, né? Agachadinho. Sinto que ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. Como um roedor pode saber sobre um espectro? Tem a ver comigo de alguma forma. Posso sentir. Muros não são obstáculo para ela. Tem que se manter no mundo espectral pra poder garantir que a gente tá seguindo as pegadas, né? Ah, tem que libertar os escravos, né? Pra ganhar bônus. Bônus é importante, tá, gente? A gente consegue... Não vou conseguir acertar por causa da parede. A gente consegue Miriam, né? E com Miriam a gente compra novos equipamentos, né? Aqui é bem simples, ó. Deitou o orc no chão, já vai lá e corta a garganta dele. Não hesite. Corra pra liberdade. Pronto, a gente já conseguiu os 4 que a gente precisava. Tô livre. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. Ah, a runa que a gente habilitou, ela faz isso aqui, ó. Como é que habilita ali? Ah, não vai dar pra habilitar agora.
Vendo essa espada embaixo flamejante? Dá pra habilitar ela. A ração tão pouca. Deve ser um rato fujão de novo. Parece um sapo bem magriço. Mas eu não lembro como é que faz pra habilitar. Daqui a pouco eu olho ali nas opções. Aí você mata eles com um ataque. Esses orcs, uruks com esse símbolo verde na cabeça são delatores, tá? Eu já vou mostrar como é que eles funcionam. Mas basicamente o que eles fazem? Eles te dão mais informações sobre os capitães, sobre as fraquezas dos capitães, né, e tal. Vamos ver. Eu só vim pegar ele aqui, interrogar. Perca sua mente! E ter informações. E aí a gente consegue informações sobre os nossos inimigos, né? Aqui no caso a gente já conhece todas as fraquezas desse e todas desse, mas qualquer um que eu clicar aqui ele vai mostrar a localização e as fraquezas, né? Ó, poder 8, ele tá nesse lugar aqui. Ele é vulnerável contra eliminações. Então se eu eliminar ele em stealth, eu mato ele sem ter uma batalha, né? Ele tem medo de Caragornos. Então, tranquilo. Só pra vocês saberem que dá pra fazer mesmo, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aprimoramentos. Tributos não. Não. Acho que é armas e runas. E permite acesso à tormenta. Ah, mas não fala como faz, né? Ah, que pena. Eu não me lembro como faz. Qual o botão que aperta. É tipo um modo fúria, ele entra em frenesi e acaba matando todos com um golpe só. É bem interessante. Mas vamos lá, vamos jogando aqui e uma hora a gente acaba usando. Continuar seguindo os rastros aqui. Levam para aquela caverna de Caragors. Vários morcegos, hein? Ali, ele saiu correndo. Investiga a caverna. Aqui a gente tem que investigar os passos dele, né? Sobe aqui. Que feitiço é esse? Uma relíquia perdida, Talion. Você se lembra? Poucas imagens distantes. Embora eu agora quisera não lembrar. Sua família. Talvez essa dor seja o que nos una. Sua criatura miserável, o que você quer? Primeiro embate aí, né, com o Caragorn. Rápido, está fugindo. Uruks caçadores. Devem ter rastreado os caras. Tem que eliminar eles daí pra poder pegar o... ir atrás do Golem, né? Elimine os caçadores rapidamente e pressione X ao correr para se esquivar de lanças. É o que a gente já vem fazendo, né? O problema é que esses aqui, ó... tem essas setas, né? Essas lanças. Eles atacam igual arqueiros. Então, se você não tomar cuidado... eles te acertam a distância, né? Quando aparece essa setinha vermelha aí na tela, é justamente que alguém tá tentando mirar em você. Tem que tomar cuidado pra não se lascar no processo, né? Por sorte ou por muito azar, tem um Caragorn aqui.
Certo. E a gente pode montar Está eles. se escondendo por aqui. Só precisa comprar habilidade, né? Ele vai lembrar, precioso. Nós faz ele lembrar. Sim. Nós precisa dele de volta. Tem que ter ele. Quieto, precioso. Acha que é fácil assim me atacar de surpresa? Não machuca nós. Pergunte da joia. O que ele sabe sobre ela? Mestre brilhante. Sim, nós sabe. O mestre brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Criatura imunda! O precioso. Ele mostra pra nós. Ele mostra pra nós tesouros do mestre brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura servir o mestre brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo. Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou? Beleza. Aí a gente abre mais uma vertente de história, né? Então agora na nossa mão a gente tem a nossa vingança particular, saber a história do elfo e ajudar o Redback, né? Então são 3 vertentes de missões principais até o momento, né? Ver um ponto de habilidade e vamos saber mais sobre o Gollum. Uma criatura patética. Gollum já quase esqueceu seu nome original. Ele foi Sméagol, um hobbit corrompido além da redenção pelo poder do Um Anel. Sméagol obteve o anel, chamado carinhosamente de Meu Precioso, por traição e o levou a um novo lar, sob as Montanhas Sombrias. Sob a influência maligna do anel, Sméagol viveu por séculos, sua mente destruída e seu corpo retorcido em uma forma pálida e esquelética. Os orcs que caçava chamavam-no Gollum por causa da tosse horrível e sufocante, e apenas tal nome restou. De Sméagol nada mais restou. Após 4 séculos, o anel inquietou-se e buscou um novo dono. Um novo hobbit, Bilbo Baggins. Mas Gollum nunca esqueceu seu precioso. Ele viajou até Mordor para encontrá-lo, atraído pelo poder do Criador dos Anéis. Eles não traduziram Bilbo Baggins, né? Que é Bilbo Bolseiro. Mas beleza, é só um detalhe, né? O que a gente tem mais aqui? Tutoriais de contra-ataque. Contra-ataque duplo a gente já usou também, né? Se defender de 2 inimigos aí. As informações dos caçadores. Tudo isso a gente vê durante o jogo, tá, gente? Então é bem sossegado quanto a isso. Aragorn. O Aragorn comum é cruel e repulsivo, além de uma máquina de matar incansável. É nativo de Mordor e o maior predador do reino. As pernas fortes o tornam um excelente corredor e um escalador razoável. As mandíbulas são poderosas o bastante para triturar ossos e despedaçar qualquer armadura. Atacam e matam à primeira vista qualquer predador concorrente, como os Grogs. Os orcs começaram a capturar e enjaular tais feras, embora suas tentativas de domesticá-los como montaria sejam, na sua maioria, um fracasso. O Aragorn é notavelmente teimoso e resistente ao treinamento. Isso aí, já foram dois monstros aí pro nosso bestiário, né? Por assim dizer. Mais um ponto de habilidade pra gente. A gente já comprou esse. Detonar é interessante, mas eu acho que montar é mais eficiente em alguns momentos. Então eu vou comprar essa aqui. Mas a gente tem aqui. Temos 80 pontos. Com 80 pontos não dá pra fazer muita coisa, né? Melhor guardar e gastar depois, né? Certo, vamos lá. Tem novas missões. A gente ganhou 50 de Miriam. Vamos ver as missões que habilitou.
Tá. Eu vou aproveitar. Vou habilitar essa torre, já que eu tô aqui. E vou atacar esse... fazer esse confronto aqui também. A gente tem um capitão aqui perdido, ó. Pug. Esse foi que a gente validou, né? O Pug. Aqui tá fácil, galera. Se pegar ele de surpresa, a gente termina sem batalha, sabe? Vamos ver se dá pra pegar ele, vamos ver. Vai dar, hein? Não deu. Droga. Dá pra ser stealth, hein? Pronto, acabamos com ele. Não foi difícil, não. Essa finalização conta como stealth, tá, gente? Que é a de... quando a gente dá aqueles golpes em sequência, né? Que na saga do Batman era aquela boxeada que ele dava. Desnorteava o inimigo e dava várias sequências de golpes fortes, né? E rápidos. Aqui também conta como uma finalização. Se o inimigo estiver correndo, a gente conseguir pegar, a gente consegue aniquilar ele, ó. Se a gente salvar eles, a gente consegue ir habilitando novas missões. Ó. Obrigado. Bico calado. Por favor, resgate meus amigos. Todas as vezes que tiver uma mãozinha, a gente pode libertar eles. Ó, tem uma mãozinha no mapa ali, ó, bem próximo da torre, né? A gente vai lá, liberta eles e acaba liberando missão secundária. Viu aquilo? Aí eles não me viram. Eles estão mais interessados nos escravos que estão fugindo, né? Aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes você entra em umas batalhas desnecessárias e eles sempre vão estar voltando, tá, gente? Eles você não elimina eles pra sempre, tá? Vocês não dá pra limpar a área, né? Então, às vezes você tá numa batalha aqui e aparece um capitão. Então tem que tomar cuidado. Se você não tem intenção de ser pego desprevenido, por exemplo, tomar cuidado com isso. Como eu já vou ter que subir aqui, então eu já aproveitei e ganhei uns pontinhos de experiência, né? E aqui a gente habilita mais uma torre. Lembrando que essas torres servem pra gente passar o tempo, né? A passagem de tempo no jogo e fazer a viagem rápida. De prata que brotam na terra de Sauron. Estas torres afastam a escuridão. Também habilitam novas missões secundárias pra gente, né? Bem, como eu falei, a área de limpeza foi essa aqui. A próxima missão secundária que eu vou fazer, acho que eu vou fazer do Hatchback, que aí eu já libero essa torre também. Então, essa aqui é que vai levar a gente pro capitão, né? Que é o Irgun, que vai ajudar a gente. Essa é a do Gollum, né? E essa aqui é a do Ratbag. Vamos ver, né? Quanto tempo a gente vai dar aí cada missão. Mas aí, se tudo der certo, eu faço uma de cada hoje, né? A gente já cobre boa parte aí de jogatina. Tá, eu vou fazer esse confronto aqui, porque eu já habilitei esse setor, né? Vamos ver se a gente consegue aí, igual a gente conseguiu ontem, né? Ontem, ó, meu Deus. Ontem não, no último vídeo, né? Na última quinta-feira. Gente, meu senso de tempo tá todo esquisito. Eu tô com uma série de trabalhos agora no meu emprego regular. Cliente novo, tá uma bagunça. Então eu tô perdidinho no tempo, viu? Então vocês desculpem aí o erro. Ei, contei outra vez como é que tu matou esse guardião sujo. Aí ele matou um... Ele matou um escravo ali, vocês viram? Sem vergonha. Vou matar ele. A gente consegue liberar aqui, já libera uma outra missão secundária aí pra gente fazer depois. Danos materiais. Não acredito que matariam a gente por quebrar ferramentas. Os outros não escaparam. Por favor, ajude. Certo, vamos seguir aqui para poder chegar no nosso objetivo ali. Senão a gente vai ficar desviando.
Fossa de Uruks. Antes do retorno de Sauron, a Fossa de Uruks era uma cidade mercantil sazonal, conhecida pelos proscritos como as Lajes. Agora, o local tornou-se um campo de escravos onde o exército de Sauron reúne os homens capturados para que sejam processados, antes de serem transportados para os campos de trabalho em toda Mordor. Somente os mais fortes sobrevivem ao cárcere na fossa, e os que morrem, devido à fome, às doenças e aos abusos, tornam-se comida para os serra-ossos Uruk, ou para os ratos de Mordor que partilham com eles as celas. Apesar das severas privações vividas na fossa, os prisioneiros não perderam toda a esperança. Começam a circular histórias de um espírito vingador que espalha o terror entre seus opressores e ajuda os proscritos a escapar do inferno que Mordor se tornou. Isso aí, galera, esses somos nós. Temos runas novas, né? A gente ganhou aí matando o capitão. Recupera 10% de vida em uma morte por rajada. Isso aqui não interessa pra gente, então eu vou converter em Miriam. E vamos seguir daqui. Se quiser saber onde os inimigos estão, só entrar no mundo espectral. Ó, tem um chefe ali, ó. O Afia Lâminas. A gente não tem nenhuma informação sobre ele, tá vendo? O poder dele é 3. Vamos ver o que esse aqui nos reserva. Derrote Ota, o Queima-Carne, para receber uma recompensa especial. Engraçado, o outro também chamava Ota, né? Mas vamos lá. Mate todos os seguidores da gangue primeiro. Mesmo esquema do outro, né? São todos arqueiros, então são mais... Eu considero arqueiros muito mais perigosos do que soldados de infantaria. Acabaram minhas flechas. Aqui eles esquecem de onde você estava muito rápido, tá, gente? Então não precisa ficar se preocupando não, ó, já esqueceu. Eu vou pegar esse aqui, que tá perdido aqui, ó. Porque eu quero pegar esse arqueiro que tá com ele aqui, ó. Aí, beleza. É bom vocês terem uma estratégia para evitar confronto desnecessário, tá, gente? Ó, aqui, por exemplo, eu já consegui resolver boa parte do meu problema. Qual de nós vai te matar primeiro? Que agora ficou verde, ó. O que eu posso fazer? Posso retalhar ele, né? Ele vai resistir, é normal. Eu posso drenar ele também. Se eu drenar, eu recupero flechas. E acabo matando ele porque ele tinha pouca energia, né? Foi fácil esse, né? Ganhamos 400 de experiência, uma boa experiência. Mais um ponto de habilidade. E uma runa nova aí, flecha negra. Recupere 5 de vida em mortes por disparo na cabeça. Beleza. Vamos separar esses pontos aí. Alguns capitães podem ser encontrados em lutas pelo poder, desafiando uns aos outros para dominação ou provando seu valor. Essas missões podem ser boas oportunidades para pegar o capitão que você está caçando em uma posição vulnerável. Se você não interferir, esses capitães concluirão suas missões quando o tempo passar, matando uns aos outros e crescendo em poder. Isso é bom pra gente porque gera dinamismo, né, no jogo. Esse cara aqui, por exemplo, ó, Pigup, ele tá em batalha. Então se a gente entrar lá e atacar ele, a gente acaba se envolvendo também e muitas vezes derrotando até 2 capitães de uma vez só. Mas não é isso que eu quero não, galera. Eu quero vir em armas e runas aqui pra ver o que a gente tem. Aqui a gente ganhou uma runa nova, né? Essa runa aqui. Beleza. Ó, dá pra habilitar as runas daqui direto, sem ter que ir lá pra aquela seção que, de aprimoramento, né? Eu vou habilitar por aqui, que eu acho mais prático. Ele já faz ali já cria a nova runa na nossa nova inscrição, né? Na nossa espada. Aí a gente já equipa uma nova. Ah, não. Brutalizar. Dá terror adicional. Recupera toda a concentração. Não.
Imune a veneno. Olha, eu vou pôr esse aqui porque veneno é uma coisa muito chata. E acontece quase sempre contra capitães. Eles atacam você, te envenenam e você acaba se lascando, perdendo energia, enfim. Por último é essa habilidade aqui, né? A gente atira nas coisas, elas explodem. Muito interessante também. Pra descer para esse próximo patamar aqui, galera, a gente precisa de 58 de poder. Ou seja, derrotar inimigos para poder agariar esse poder. Ou completar as missões, que também agariam poder pra gente. Vamos ver o que dá para comprar aqui. Dá para comprar esse aqui, ó. Aumenta em 20 a concentração máxima. É bom, é mais tempo em câmera lenta pra gente. Então, vamos lá. Sombra sobre cerco. Olha lá, novos níveis de habilidade. Beleza, nada que a gente já não tenha visto, né? Certo, vamos fazer em ordem aqui. Ontem a gente começou com a dos proscritos, né? Buscando ali o informante, achou o Ingor. Então a gente começa por essa, faz a do Redbag e faz a do Smeagol. Ou Gollum, né? Aí vai depender aí da sua... de quem que você prefere lembrar com mais carinho, né? Eu já vou habilitar essa torre antes de ir pra lá, que aí já habilita essa área aqui. A gente faz essa luta pra vocês verem e vai pra missão, bom? A única coisa que eu tenho de reclamação, assim, desse jogo, galera, é que depois de um tempo, as missões, elas acabam se repetindo, né? Inevitavelmente, pelo tamanho do jogo. Guardião! Ih, tem um capitão. Todo mundo sabe que não descanso enquanto minha presa não está morta e enterrada. Você deveria estar honrado. O jogo acontece independente de você estar nos lugares, tá, gente? Então, é completamente normal que algo assim aconteça, tá? Outra vez! Esse aqui até que foi fácil de aniquilar. Mas tem alguns, às vezes não são tão fáceis, tá? Vamos ver o relatório de batalha, ó. Dá pra ver o que aconteceu com ele, ó. Toda vez que um capitão morre, abre uma vaga no exército de Sauron. Novos capitães assumirão esses postos disponíveis enquanto o tempo passa. Aí fica essa... como se fosse essa sepultura, né? Onde ele foi assassinado. E aí, se a gente chegar numa torre e passar o tempo, esse status muda. Pode ser que entre um capitão lá, enfim. O bom é que assim, a gente vai aniquilando esses capitães, a gente vai ganhando runa, né? E essas runas a gente consegue... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa runa a gente consegue vender. Aqui é o tutorial de domar os inimigos, né? Então, o que a gente tem que fazer? O mesmo esquema da última chance na batalha. Ver o botão e apertar. E aí agora a gente tem um Karagorn pra gente. Aqui é o tutorial de uso dele, né? Dá pra atacar os inimigos de cima, dá pra morder eles. Os inimigos que estiverem caídos vão morrer com esse ataque. Dá pra usar L2 pra atirar flechas, né, de cima do Karagorn, e o R2 pra matar eles do alto. É basicamente os mesmos comandos que a gente tem com o Talion, né? E é isso aí. Eu só peguei ele porque eles são mais rápidos. Você se move mais rápido pelo acampamento, né? E também pra mostrar pra vocês que a gente comprou a habilidade e acabou não usando, né? Lá eles escalam. Tem outros Karagorns. Dá pra pegar mais de um Karagorn, né? Não dá pra usar dois ao mesmo tempo, mas dá pra domar, né? Mais de um. Acidentalmente eu completei uma tarefa de 3 ali, ó, no desafio de caça, porque eu esmaguei uma aranha pisando nela. Eu não queria ter feito, mas beleza, não tem problema. Isso também dá pra ir fazendo, tá, gente? Durante o jogo você consegue ir resolvendo essas coisas. Ah, pra lá. Ixi, errei. Errei a espadada, galera. Eu só vou parar se aparecer algum capitão, tá, galera? Se não aparecer nenhum capitão, eu vou parar. Eu não vou parar.
Aqui dá pra você matar a montaria, se você quiser, tá? Você drena a montaria pra pegar, trocar por flecha, energia, enfim. Mas eu não gosto muito, não. Só quando é estritamente necessário. Minha maldição ancestral, devo combater com a luz. Beleza, eu vou aproveitar que eu tô aqui, já vou fazer essa. Vai dar mais 40 de pontos de poder, né? E depois a gente faz a missão principal. Mais missões disponíveis, né? Porque a gente liberou a torre. Olha lá, a gente tem como fazer melhorias. Eu vou terminar, atacar esse capitão aqui. E aí a gente faz as melhorias pertinentes aí. Os Uruks combatem até a morte para demonstrar coragem e eliminar os rivais. Quem fugir ou morrer será declarado perdedor e o vencedor ganhará poder. Invada o duelo para enfraquecer o exército de Sauron. Aqui tem duas situações, tá, galera? Você invade e vence, ou você consegue fazer com que os dois te ataquem. Então tem que tomar muito cuidado aí com o que você vai decidir fazer. Eu vou te prender e te escalpelar enquanto grita. Para de falar! Hora de lutar até morrer! Esse rastro verde na arma dele é sangue, tá? É veneno, tá, galera? Então, o que acontece? Se a gente for atingido, a gente vai ficar envenenado, né? Eles não me viram ainda, sorte minha. Eu só tô enfraquecendo porque lutar com 2 capitães é mais fácil pra mim do que lutar contra um monte de gente, né? Ah, eles não se intrometem. Aí o que dá pra fazer? A gente espera, né? Na manha aqui, ó. E ataca. E consegue pelo menos eliminar um, ó. Porque aí é um capitão só contra quem lutar. Aí no duelo deles, quem venceu foi o outro, ele ganha mais poder, né? E aí a gente consegue ganhar esses 9 pontos dele também, mais os 3 ali. Vou mostrar pra vocês o relatório, ó. Pra vocês verem como é que funciona. Mas vocês já viram porque o Hatchback fez exatamente isso, né? Conforme eles vão aumentando a patente, eles vão ganhando umas armadurazinhas, é bem legal. Uruks sempre estão lutando entre si para a dominação. Quando o tempo passar, um relatório de batalha mostrará os resultados de todas as lutas pelo poder ainda não resolvidas. Isso aqui é porque você não é obrigado a resolver essas lutas, tá, gente? Vamos lá, então. Ora, guardião! Homem muito furtivo! Mas Uruk vê homem! Homem morre! Isso aí. Eu não acho que vai ser uma luta tão difícil, tá, gente? A gente tá até que bem aqui já. Mas não pode descuidar, né? Olha lá. Se você descuidar, é complicado, porque você toma dano, a energia vai embora, você nem percebe. Vamos ver? Ih, ataquei o cara errado. Vamos Acabando. te matar! Eu prefiro sempre dar esse golpe que atordoa. Eu consigo aumentar a minha taxa de combo. E aí dar esses golpes de eliminação depois, né? Bem, a galera fica desmotivada, né? Quando eles perdem. E a gente ganha mais runas aí pra usar depois. O que eu mais gosto nesse jogo, galera, é que ele é vivo. Então as coisas estão acontecendo enquanto a gente tá jogando, né? Não é um jogo parado. Que as coisas só acontecem quando a gente tá lá. Vamos dar um jeito aqui. Tem coisas no apêndice, né? Certo. Tutorial de ataques de Karagorn, beleza. Galera, desculpa a tosse, que vocês sabem, né? Minha garganta é uma tristeza. Então a gente tem runa nova, né? Eu não costumo usar essas runas de
são as primeiras que a gente ganha, porque elas são bem fracas, né? Mas já dá uma ajudinha, viu, galera? Assim, dá um up aí pra jogar tranquilo. Eu prefiro vender elas, porque aí eu consigo melhorar outras coisas, né? Eu vendo, ganho Miriam, e aí com a Miriam eu consigo aumentar, né? Algumas coisas aí. No caso aqui a gente tem pouca ainda, não dá pra fazer muita coisa. Tem 120, né? O mínimo aí é 130 pra gente. Mas eu gosto sempre de deixar o personagem bem equilibrado, né? Eu já falei várias vezes isso aí pra vocês. Que eu acho mais fácil de jogar com um personagem equilibrado, né? Vamos marcar aqui os proscritos como nossa missão principal. E a gente segue pra lá agora. Eu acho que essa habilidade... Não é. Eu não lembro como usar a habilidade em azul ali, galera. Desculpa. A gente vai descobrir mais pra frente. Eu não lembro agora, assim, de cabeça. Uma pena, porque é bem interessante. Os proscritos. Irgon bolou um plano para atrair o Capitão Negro até o Doom, mas ele precisa ter mais homens para conseguir executá-lo. Invada a fortaleza dos Uruks e liberte os proscritos. Sinta-se em casa, Talion. Conseguimos informações valiosas desse aí, antes de cortarmos a cabeça dele. Esses aí não sabem de nada. Estamos perdendo tempo valioso. Perdendo tempo? Nós descobrimos porque estão guardando nossa pólvora explosiva. Pra que eu preciso de pólvora explosiva? É tudo parte do plano, meu amigo. A única coisa que me importa é encontrar o Mão Negra. Está ansioso para enfrentar o Mão Negra. Então deixe-me levá-lo até ele. Com sorte, os Uruks não conhecem os segredos da pólvora explosiva. Preciso libertar meus homens para descobrir. Você acha que a pólvora explosiva pode atrair o Mão Negra? Espero que sim. Os inimigos se reúnem na fossa de Uruks, onde muitos de meus homens estão cativos. Eu espero que Eren esteja lá. Eu tomo conta dos Uruks. Podemos usar uma abordagem mais furtiva e incapacitá-los usando o ponto fraco deles. O Grog. Já ouviu falar na planta Hitlas? É tóxica e só serve para uma coisa: envenenar orcs. Venha. E aí? Abandonei o Portão Negro, fiquei doente. Foi a Eren que cuidou de mim. Ela foi a razão de ter se juntado à tribo? Ela é a pessoa mais importante para mim. Não há tantos acampamentos assim onde minha esposa possa estar. Você acredita que ela vai estar aqui? Meu coração diz sim. Espero pelo seu bem que esteja, Irgon. E a gente vai seguindo o cara aí. É legal que a bebida deles chama grog, né? E quando a gente tem pessoas que ficam bêbadas, ou a gente fica alcoolizado mesmo. A grog, né? Muito legal, muito legal. Ficarei de olho nos Uruks. Tenha Certo. cuidado, Tem guardião. que recolher as ervas sem ser visto. Capitão lá em Durtang, que nunca fugia de nada. Bem, não sei se é sem ser visto, tá, gente? Mas em todo caso é melhor não ser visto, tá bom? Pra evitar aí. É só pegar as ervas que tá mostrando, né? Essas verdes grandonas aí, que tá Tendo até Forte Morte. brilhando. Então, só vir aqui, pegar com R1. De boa. Elas têm o próprio herbiário? Enfim. Dá pra saber o nome da planta e o que ela é, né? Então, Itlas. O florido arbusto de Itlas pode ser encontrado em todos os reinos ao sul da Terra-média. Sua aparência festiva, quase atraente, esconde sua natureza mortal. A planta inteira é tóxica e mortal se ingerida, ou mesmo se manuseada inadequadamente. Os Uruks se referem a Itlas como presente de Sauron, e evitam a planta ao máximo. Assassinos de toda Mordor usam luvas especiais para colher os frutos da Itlas, que, quando amassados e ressecados, produzem um veneno sem cor nem cheiro. Quando posto na bebida da vítima,
produz o mesmo efeito mortal que a erva moura e a belladonna. É isso aí, herbiário, né? Chama. Eu não sei, galera. Quem souber, compartilha aí com a gente. Sempre bom saber, né? Conhecimento nunca é demais, né, pessoal? Essa aqui é a grande da questão aí. Eu tô tentando fazer na surdina, mas eu nem sei se precisa, tá, gente? Ali só tá dizendo que é pra pegar a planta, né? Mas, em todo caso, se dá pra fazer de boa, quietinho, faz quietinho, né? Por que não? Vocês ouviram a buzina extremamente alta, é o trem, tá, gente? Tem um trem que passa aqui perto de casa. Podia ser visto, tá? Porque senão aqui já tinha dado ruim pra gente. Mas não tem problema. Eu não ia matar todos eles, né? Mas, ok. Há mais plantas à frente. Siga-me. Onde foi que conseguiu essa pólvora explosiva? Troquei com um anão nervosinho. Levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas. Bastante justo, ao meu ver. Você está se mostrando ser um ótimo líder para um desertor. Isso porque deixa o trabalho duro para homens como você. Esse anão que eles estão se referindo aí, já é a segunda vez que se referem a um anão, né? A gente vai encontrar ele, tá, gente? Mais pra frente na história a gente vai encontrá-lo. Aqui tem que ir bem na manhinha, porque a gente tem que seguir ele, né? Então não adianta querer acelerar, porque não tem o que fazer, né? Se eu fosse promovido, me botava na chefia dos caçadores. Mas e vocês, galera? O que vocês acham? As flores são mortais. Há coisas bem piores do que flores por aqui. Vocês estão gostando do jogo? É o segundo vídeo aí que a gente tá jogando. Eu gosto, então sou suspeito pra falar, né? Minha opinião aí, ela não teria muito peso, né? Recolha as ervas para o veneno. Há mais ervas. O problema é só onde elas estão localizadas, né? Se ele vier pra perto, a gente consegue... Oxi! Mas como assim? Vai pra lá, rapaz. Olha aí, eu não achei que dava pra fazer isso não, no meio da missão. Vamos ver se dá pra... Não dá. Ai. Sai. Nossa, que fracasso que foi essa missão, gente. Era pra ser em stealth. Ui. Nossa, atropelou. Pera aí, gente, que isso? O mesmo vale pro outro, tá? O que vale pros orcs, valem pra essa criatura também, tá? Deixa eu ver se dá pra... Acho que não dá pra amansar ela, não. Domar, né? Ah, deu. Beleza. Domar ela é melhor, né? A gente não precisa matar ela. Ela não vai ser um problema pra gente. Então, o que eu tinha falado da montaria é o seguinte. Se a gente segurar aqui, ó, a gente drena ela. Né? Então, muitas vezes, a gente vai drenando até que ela morre. Né? Mas não é isso que eu quero. Eu só queria mesmo que ela parasse de atacar a gente. As ervas, quando a gente colhe, ó, elas enchem o nosso sangue. Às vezes dão flechas, enfim. Poxa, não era pra subir nele, não. Só pra pegar aqui, ó.
Eu acho que ele vai seguir a gente agora. Não sei. Vamos descobrir. No mapa, sempre que tiver uma criatura em azul assim, quer dizer que a gente já dominou ela, tá? Dá pra só chegar lá e montar ela. Logo vai ser impossível não sucumbir. Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orcs, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Bom que ele mantém um bom humor, né? Os Kritos disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Karak Angren. As mandíbulas de ferro de Karak Angren são formadas por contrafortes de Ered Litui, Montanhas das Cinzas, e Efel Duat, Montanhas das Sombras, em Mordor. A única abertura entre o Vale do Reino de Udun, ao norte, e o platô de Gorgoroth, ao sul, tal passagem tem sido pesadamente modificada para aprimorar suas defesas enquanto a Estrada Negra é alargada drasticamente em preparação para os exércitos do Senhor do Escuro. Controlados por Uruks, os escravos em Karagar Angren construíram Gortar, um monumento de pedra e aço altíssimo e sufocante a Sauron, que presta tributo ao passado do Senhor do Escuro e celebra sua inevitável vitória contra os reinos dos homens. É isso aí, mais uma informação para o nosso apêndice, né? Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Olha aí, a gente foi atrás dele quando ele fugiu, mas não para matá-lo. Interessante, né? Aqui em cima. Recolha as ervas para o veneno. Objetivo. Estou ansioso para ver. Pelo menos aqui não tem inimigo, né? Eu mantenho o mundo espectral ativado porque é ruim enxergar essas plantinhas sem usar ele, né? Beleza, tá aqui as nossas plantas. Agora você só precisa jogá-lo no grog deles. Os orcs não vão perceber o veneno? Não. Mas se eles virem você, eu duvido que irão beber. Fazendo a surdina, galera. Os Uruks estão nos portões da frente. Pela vida dos meus homens, mantenha-se nas sombras. Vou reunir meus homens e esperar. Estaremos prontos para pegar a pólvora quando não tiver ninguém. Ele tá ajudando a gente, mas a gente também tá ajudando ele, né? Esses Uruks mataram vários escravos por muito menos. Certo, habilidade desbloqueada, envenenar grog. Pressione R1 para envenenar barris de grog. Depois que os Uruks beberem esse grog, os sobreviventes suspeitarão de traição e irão lutar entre eles. Aí, beleza. Objetivo, mate Uruks furtivamente. Então, ó, eu já vou eliminar esse brother aqui. Eu não quero ele me atrapalhando. Então a ideia aqui é o quê? A gente vai envenenar os grogs, né? Os barris. E eles vão achar que foi eles que fizeram. Alguém ali deve ter feito, né? Porque eles não confiam, né? Entre eles ali, eles não existe confiança, né? Ó, o primeiro barril tá ali. Só ver se tem inimigos por cima. Porque aí eu posso completar a missão bônus, né? Esse objetivo bônus aí. Ó, tem um aqui. Um pra conta. Uma galerinha ali no fogo, ó. Se a gente atirar uma flecha ali, explode, tá? Mas a gente não quer isso. Aqui também, né? Eu mostrei lá atrás, tem um aqui pertinho. Certo, tem dois ali. Tem um lá na ponta. Eu quero que ele vai ver o que tá acontecendo ali. Ah, não! Vou sair daqui. Sai. Não posso ser visto, né?
Eu queria pegar as cordas e ir pelas cordas, mas aí ele pulou pra baixo. Tem dessas, às vezes você tá achando que você vai fazer uma manobra e aí você acaba fazendo outra. Tem que tomar bastante cuidado. Vou pegar isso aqui. E vocês estão vendo aí que tem várias opções, né, pra gente envenenar o Grog. Né? Não precisa ficar se preocupando em pegar os específicos, né? Ah, tem que pegar esse aqui e tal. Não. Só tem que tomar cuidado para não ser visto. A única premissa dessa missão é não ser visto. É por isso que essa coisa queima tanto. Eles já vão lá beber, ó. A gente precisa tacar mais dois Uruks na surdina aí pra completar a nossa meta. Nossa meta de aniquilações. Ali tem outro Grog. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui. Entrar na nossa conta. Vou envenenar esse Grog. Beleza. Ver se tem algum inimigo perdido aqui pra gente pegar. O esquema é não envenenar um Grog perto do outro, tá, gente? Porque senão eles vão te ver com muita mais facilidade, né? Convenhamos aí. Eu vou pegar esse aqui. Pronto, completamos aí a parte de bônus, né? Agora é só achar um outro Grog. Um outro Grog não, um barril de Grog, né? Pode ser esse que tá aí embaixo. Não tem ninguém fazendo a vigia dele, né? Aí a gente pega ele. Ousado, eu diria, mas vai servir. Nossa, que fedor. Eu não sei como eles não vomitam isso. Beleza, a gente já envenenou os barris todos. Eles estão bebendo lá, felizes e contentes. A gente só precisa achar um lugar para se esconder para continuar a missão. Ah, não, são 5. Poxa, falta 2 ainda, ó. E eu já contando vitória aqui com... Droga. Olha lá, eles já estão brigando já, ó. E no fim das contas, ninguém envenenou nada. Quem tá envenenando sou eu. Falta só mais um. E aí a gente resolve aí o que tem que resolver. Aí lá do outro lado, né? Tem que tomar cuidado para não ser visto mesmo, tá, gente? Como é uma missão de furtividade, eu tenho muito, assim, na minha cabeça que eles aumentam a bússola de desconfiança dos inimigos, sabe? Então, aí, beleza. Agora tudo que resta é esperar. É só se esconder aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo. Vamos. Harry! Harry! Sou eu! Sou eu! O Hirgo! Oh, meu amor. Achei que nunca mais o veria de novo. Eu sabia que você estava viva. Eu sabia. Haverá mais batalhas, Talion. Mas acharemos nossa paz.
Beleza, essa aí foi a missão Os Proscritos. Ó, eles estão brigando de novo, né? Ó, execução disponível. Então tem mais brigas aí. A gente consegue ver no mapa, ó. Novo aqui, novo aqui. Ah, e tem os tipos, né? Aqui, esse aqui é execução, esse aqui é emboscada. Cada um é de um jeito. Aquela que a gente fez era um duelo, né? Entre um combate, né? Beleza. Acho que dá pra fazer mais uma, né? A gente tá indo aí pra 1 hora, então eu vou fazer essa área aqui, então. Vou pegar a torre, vou fazer esse confronto. E aí a gente ajuda o Red Bag a subir de posto de novo. Esse sem vergonha. Beleza? Vai ser a nossa meta de hoje aí. Libertar uns escravos aqui. Recapitulando aí as missões secundárias, a gente vai fazer depois que terminar a missão primária do jogo, né, para não ficar perdido. Resgatar meus amigos. Eles tiveram que trabalhar tanto que mal ficam de pé. Beleza. Acabou de liberar uma missão secundária ali, né? A gente tem uma fera para ser caçada aqui, mas não vai mexer com isso agora. É difícil manter o foco num jogo de mundo aberto, né? Se a gente não colocar na cabeça que vai fazer de um jeito, não tem como, né? Cada item que a gente pega de ervas, assim, durante o jogo, ele abre aquele compendium, tá, gente? Pra saber o que a erva faz e tudo. Dá uma limpada aqui, né? Pra liberar a torre. Obrigado. Vou subir aqui. E a gente já libera mais uma torre aí pra facilitar nosso jogo, né? Se você estiver jogando aí, por exemplo, ou for jogar, já faz de início, assim, já vem correndo, já... As torres sempre existiram e existirão. Já vem correndo e pega todas as torres. Que aí você garante que você consegue fazer fast travel, né? Não precisa sair correndo que nem eu tô fazendo, né? Eu faço porque a gente ganha mais experiência, né? Vai conversando e tal. Salvo engano... Nossa, quantos? De fileirinha ainda, né? Olha. Salvo engano, esses confrontos, eles são parte dos itens bônus, tá? Eu não sei se tem esses confrontos no jogo base. Não me lembro. Mas em todo caso, tá aí. Se a gente ganhar experiência o suficiente para passar de level e não ter passado a categoria da habilidade, não tem problema, a gente não perde, tá, gente? Nossa, ninguém pegou fogo ainda, né? Opa! Vendo por que eu não paro pra fazer essas lutas? Elas consomem muito tempo. Isso porque ninguém veio ajudar ainda, né? Às vezes... Ah, ganhamos mais uma habilidade. Às vezes vem uma galera ajudar do nada, assim, sabe? Não tem nada a ver com a treta e vem aqui incomodar. A gente tem mais uma habilidade, mas ó, a gente não passou, tá vendo? O patamar ainda. Provavelmente nessa batalha de poder que a gente vai fazer agora, a gente vai passar. E aí já dá pra começar a atribuir novas habilidades.
Essa corridinha aqui, ó, é muito boa. Uma pena que eu tô usando ela menos do que eu deveria. Certo, vamos lá. Confronto. Derrote o Ashgarn, o Esmagador, para receber uma recompensa especial. O bônus é matar quem tá com ele, então beleza. O que é isso? Não é nada, amiguinho. Relaxa aí, você tá muito nervoso. Fica de boa, tranquilo. Mesmo esquema, galera. Eles esquecem rápido, tá? Então não precisa ficar se preocupando aí. Ai, não vai demorar pra me ver? Não. É bem rapidinho. Vou matar aqui, ó. Ainda vou conseguir pegar o cara pelas costas ainda. Ó, que beleza. Já ficou verde já. Ei! Não tô sozinho, seu idiota! Diz oi pros meus amigos! Ó, ele tá meio... Opa! Se ele toca esse berrante aí, essa corneta, aí ele ia chamar mesmo ajuda. Tomar cuidado pra não deixar acontecer. Fácil, né? Nossa, eu tô impressionado com a facilidade desses caras. Bem, a gente passou de patamar agora. Ó, veio uma galera ajudar ele aí, ó. Tu vai morrer! Meio tarde, né? Vai, tirando flecha. Prende no chão! Ó, é aquele cara ali que tá atirando, tá vendo? Lá no fundo. Eu tô sem flecha aqui, senão a gente já dava um jeito nele. Mas enfim, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Apertei o mapa de novo, gente. Não é o mapa que eu quero, não. Não, armas e runas. Aqui, habilidades, ó. Você desbloqueou um novo nível de habilidades. Conclua lutas pelo poder e mate capitães para ganhar mais pontos de poder e desbloquear mais níveis de habilidades. Ele tá repetindo o tutorial, né? Mas é isso aqui, galera, ó. Golpe crítico, para dar mais combo, né? E aí a gente consegue fazer eliminações mais rápidas. Finalização de última chance. A gente ganha mais uma habilidade aí, que é a de, na hora de finalizar, conseguir matar o nosso agressor. O veneno, que a gente já ganhou pelo modo história, né? Arremessar a adaga, que é mais uma forma de ataque. Brutalizar, que é chegar e atacar o inimigo. Aí isso acaba assustando os inimigos que estão em volta, né? Isso aqui é no modo história, para desbloquear. Dá para prender o inimigo no chão, um arco. Isso aqui também a gente vai habilitar com o modo história. E uma drenagem furtiva, que nada mais é do que drenar furtivamente, né? Mas não acho muito prático esse uso agora. Então o que eu vou equipar? Eu vou pegar aqui golpe crítico, porque ele aumenta mais rápido a nossa taxa de combo. Eu acho mais favorável para o meu estilo de jogo, né? Mas aí vocês veem de acordo com o estilo de vocês, tá, galera? E aí o que fica melhor para vocês. Então beleza, eu vou ganhar mais 2 disparos. Eu vou pôr aqui. Acho que é interessante. E acabou, né? Aqui já não dá pra fazer mais nada. Eles vão ficando cada vez mais caros, né? Óbvio. Beleza. Armas e runas. A gente tem runas novas. Vamos ver o que a gente ganhou. Vai que é melhor do que o que a gente tem, né? Recupera 10 de vida ao usar drenagem furtiva ou marcação furtiva. Isso aqui é interessante pra gente recuperar energia, mas pra mim agora não vai fazer diferença nenhuma. Então, beleza. Se a gente vender uma desses, ó, eles dão bastante ponto, tá, gente? Então, se vocês acham que não vão usar, pode vender aí. Eu não costumo vender quando é épica, a não ser com que se repita. E se repetir, eu vendo. Do contrário, não. Vamos ver o que nós temos de novo no nosso apêndice. Erin, a moça que a gente meio que resgatou, né? Erin cantou para os prisioneiros trancafiados, cuidou de suas feridas e os alimentou.
Seu pai era o Condestável, um homem frio e duro que exercia a justiça com rigor. Como a bondade da jovem acalmava muitos ânimos exaltados, ela mantinha a paz tão bem quanto o pai, ou talvez ainda melhor. Seu belo canto chamou a atenção do guardião Hirgun, e os dois se apaixonaram. Quando proscritos e guardiões não confiavam uns nos outros, e por vezes mataram-se. Ele casou-se com seu guardião e, com sua natureza amável, superou o desdém que recebeu do seu povo. Quando Erin foi capturada pelos Uruk, Hirgun ficou devastado, e Erin, mesmo prisioneira, sabia que seu amado viria salvá-la. Isso aí, essa é a Erin. O que a gente tem de conhecimento novo aqui? O Gortar. A mera visão de Gortar é o suficiente para instilar pavor em qualquer humano, mais que a encarnação ostensiva do poder do Senhor do Escuro, Sauron. Uma declaração de intenções e a expressão sobrenatural de sua presença. Um Sauron gigante esculpido em pedra, magnificamente vestido em sua armadura, segura nas mãos correntes as quais estão encoleirados os reis dos homens subjugados. Gortar irradia desprezo e poder. A vontade de Sauron construiu a estátua, assim como o reconduziu ao poder após sua derrota por Gil-galad e Elendil. Erguei os olhos para mim e desesperai. É a ordem de Gortar. Beleza. Aí tem mais tutoriais, né? Coisas que a gente aprendeu nova. Desbloqueio, envenenar Grog. Beleza. Foi isso. Mas a gente habilitou aqui. Subindo de posto vai ser a última missão que a gente vai fazer por hoje, tá, galera? Senão vai ficar muito carregado esse vídeo. E bem cansativo, tanto pra vocês quanto pra mim, né? O bom é que tá aqui do ladinho, né? Boa. Subindo de posto. A sede de Ratbag por poder está crescendo, assim como sua utilidade para sua causa. Mantenha-o vivo e ele o deixará cada vez mais perto do Mão Negra de Sauron. Chama isso de duelo? Não! Chamo isso de perder o duelo, Glob! Bem aqui? Tá bom assim? Eu vou ficar bem aqui. Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça. Bem tentador, moço. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Essa execução de Ratbag, objetivo bônus, mata os arqueiros furtivamente sem ser detectado. E tranquilo, galera, não tem muito o que fazer, a gente tem um timerzinho ali, né? Pra... Opa, você vai me ver? Tem um timerzinho ali pra ele... pra execução dele, né? Mas a gente vai dar tempo. O timer vai parar assim que a gente subir. Começar a atacar, então tá de boa. Um já foi. Escutei uma coisa lá. Aqui, ó. Dá pra gente chamar a atenção, ó. Uma execução decente há uma semana. Não pode executar Ratbag só porque está entendendo. Aê, achei que ele ia ficar olhando no lugar errado. Ai, perdi. Ah, não acredito. Perdi o bônus, galera. Não era pra atrair eles. Era pra matar eles de forma furtiva, mas sem chamar a atenção. Que pena. Fica aí de aviso pra vocês não fazerem igual. Era campeão. E tu, um borralhão. Então vamos matar aqui, ó. Matar esse. Foi uma simples morte. O matador. Tá boa, né? Mentiroso de Mordor. Fala a verdade. Aí esse aqui também. Pronto. Agora a gente desce. Vamos terminar aqui, ó. Vamos atacar esse aqui. Atacar esse outro aqui. Vamos lutar.
É envenenada a arma dele, né? Vou pendurar Tomar cuidado. cabeça da minha espada. Se bem que a gente tá com uma runa de proteção contra envenenamento, né? Mas é bom evitar, né? Você não vai resistir desse jeito. Esse cara do escudo aqui, que ele é sempre um problema. Vocês viram que com o crítico fica muito mais fácil de fazer combo? Tutorial de interrogando os capitães. Quando o capitão fica com pouca vida, você pode agarrá-lo, segurando R1 para agarrar este capitão e pressione o X para interrogá-lo. Lembre-se, somente capitães vivos podem ser interrogados. Deixe o carrasco vivo, pois nossa missão depende dele. Beleza, amiguinho. Não a desviar, seu velho idiota. Não vai funcionar. Só tem um problema, porque tem esse monte de gente me atrapalhando, né? Será que eu consigo? Consegui. Geralmente eles atacam e acabam atrapalhando, né? Os chefes formam a patente mais poderosa das tropas Uruks. A maioria dos capitães desejam se tornar chefes. Alguns são capazes de assassinar e trair para chegar ao topo. Outros tentarão ser favorecidos ou protegidos servindo como guarda-costas de chefes. Aí a gente consegue identificar quem que são os chefes agora, né? Mog, o outro gêmeo, chefe veterano, terrorizado pela ira dos capitães negros. Para obter informações sobre os chefes, você deve interrogar o capitão ou um delator, que é o que a gente já sabe, né? Para atrair o chefe, você precisa realizar uma missão de duelo. Elas podem ser encontradas perto da fortaleza do chefe. E beleza, isso aqui vai habilitar pra gente. Lembre-se, consulte as forças e fraquezas do seu alvo para planejar o ataque. Isso é importante também. Dica, sofre dano por finalizações normais. Pode ser ferido por finalizações normais. Perfeito. E sofre dano de ataques à distância. Então uma saraivada de flecha já ajuda, né? Beleza. Esse aqui vai morrer. Guardião? Isso é que é trabalho em equipe, hein? Vá logo antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Tá bom então. Que eu achei que nós... Tá. Espera! Guardião! Olha isso. Quando o chefe souber da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traidor? Eu cuido de um dos chefes pra você e você cuida dos outros 4 sozinho. Depois nos encontramos no campo de treinamento, tá? Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele. O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez. Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Orcs. Aí, ó. Foi considerado um duelo, o Red Bag ganhou. Foi promovido. E a gente concluiu a missão subindo de posto. Deixa eu procurar uma torre aqui. Levou a cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Cadê a torre? Vou marcar ela aqui pra gente chegar lá. Deixa eu mostrar o Fast Travel pra vocês. Aproveitar, né? O ensejo. Esse aí é o Fast Travel. Certo, galera? Então, por hoje vai ser isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já fez bastante coisa, né? Agora a gente tá na fase aí de matar os 4 chefes.
E aí pro próximo vídeo ficam as missões de aniquilação dos chefes, né? Cada lugar tem um. A do Sméagol, né? E aí a gente vai seguindo conforme o barco vai indo. Beleza? Então a gente começa por aqui da próxima vez. E é isso, galera. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Não deixa de se inscrever se você gostou. São vídeos, como eu disse, de terças, quartas e quintas. São 3 vídeos por semana. Ou ativa o sininho das notificações para o YouTube te lembrar dos vídeos novos. Certo? Compartilhem com os amigos e, se possível, comentem. Isso me ajuda bastante. E para os que podem e querem dar uma força extra doando aqui para o canal, eu deixei um QR Code aí na tela. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Vou deixar na descrição também os links das redes sociais para acompanhar as novidades e me ajudar ainda mais com o crescimento do canal. E tem também os links de afiliados, a Good Start, um curso de inglês, e o Creator Rocket, com a plataforma web para criação de conteúdo, certo? De recado é só isso. Então, se ficou ainda alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou tiver uma opinião, deixa nos comentários para mim. Muito grato a vocês que vieram até aqui, sintam-se acolhidos na nossa comunidade. Se porventura você chegou por esse vídeo, deixe um comentário para mim com a hashtag NewPlayers. Eu vou ler com muito prazer e satisfação. Tudo de melhor hoje e sempre e até breve. Vou deixando aqui para vocês algumas indicações. Juntos podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, diversos players.